Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso Aprenda JavaScript. Para você, provavelmente, é só uma continuação da última aula. Para mim, são 2 meses de interrupção entre a última aula e essa. Então, se você notar alguma coisa diferente, é por isso. Eu estou voltando agora, não sei se com o mesmo ritmo. Mas, vamos lá. Nessa aula, nós vamos ver no código a questão do for in. Lembrando que em JavaScript nós temos 3 for diferentes. O for tradicional, que usa uma variável de controle, o for in e o for off. Aqui vamos falar sobre o for in, onde ele varre as propriedades enumeráveis de um objeto. Como eu vou mostrar, nem toda propriedade é enumerável. Ou seja, nem toda propriedade é varrida, é iterada no for in. Vamos começar definindo 2 objetos, const pessoa, ele vai ter uma propriedade name, vou botar nome em português, nome João, e uma outra estudante, que vai ter curso física. E aí eu vou dizer que o protótipo do estudante é uma pessoa. Estudante, ponto, traço, traço, embaixo, proto, traço, traço, igual a pessoa. E agora vamos utilizar o for in. For, entre parênteses, let params in, por isso for in, estudante. Agora eu vou varrer todas as propriedades do estudante. Tanto as dele próprio, no caso é apenas o curso, quanto as herdadas. Então, o que é herdado? Bom, o nome vai ser herdado do pessoa. Porém, ele herda mais coisas. Vamos ver daqui a pouco. Vamos ver qual vai ser a resposta. Vou dar um console log params. Vou salvar. E não apareceu aqui porque eu acho que eu não estava no Go Live. Vamos ver agora. Agora sim, curso e nome. Por que curso e nome? Bom, curso é uma propriedade do estudante e nome é uma propriedade do pessoa. Porém, todo objeto herda do protótipo original de tudo em JavaScript, que é o object, o objeto primordial. Por exemplo, nós temos o método toString. É um método que é herdado por todos os objetos, basicamente. Ele não aparece aqui, ele não entra no for in. Por que ele não entra no for in? É isso que eu quero mostrar. A gente costuma pensar em propriedades de um objeto como um par chave-valor, onde valor é um número, ou um nome, ou um outro objeto, e etc. Porém, é um pouco mais do que isso. Cada propriedade de objeto ele tem características, ele tem propriedades dele. Uma delas diz se ele deve ou não ser iterável, se ele deve ou não aparecer, por exemplo, no for in. Vamos ver isso. Vamos ver essas características das propriedades. Let, poderia ser const, info, nome igual object, isso é um método, para ver isso, é um método do object, é o getOnPropDescriptor. Aqui eu vou passar o objeto e a propriedade que eu quero estudar. No caso, vai ser o nome, e aqui eu vou dar um console log info nome, e eu vou comentar esse for para não misturar. Vou salvar, vamos ver aqui, deixa eu fechar isso aqui. Veja, essa propriedade nome, ela tem um valor. O valor dela é o João. Geralmente a gente pensa chave, valor. Chave é o nome, valor, João. Mas além do valor, ela tem outras informações, como por exemplo, se ela é enumerável. Ela é sim enumerável e por isso ela aparece no for in. Porém, vamos pegar uma outra propriedade, como por exemplo, o método toString. O método toString é uma propriedade do protótipo do pessoa, por exemplo. Pessoa herda do toString. Já que eu não setei nada, ele herda naturalmente do objeto. Ele herda do objeto. Então vamos ver isso. Let info toString object.getOnPropDescriptor. E aqui eu não se eu colocar pessoa toString vai dar indefinido. Vou mostrar aqui console log info toString. Veja que deu undefined. Por quê? Porque o toString ele é uma propriedade não do pessoa, mas do protótipo do pessoa. Proto, traço, traço,
Vou salvar agora sim. Está aqui o toString. Como eu falei, ele é um método, por isso, se o valor é uma função, métodos são propriedades cujo valor é uma função, e enumerable igual a false. Por isso, ele não está sendo exibido no for. Nunca pensei se dá para mudar isso aqui, mas fica um exercício aí, saber se dá para mudar esse número para true nesse caso. Bom, não vou tentar isso aqui. Qual a ordem em que as propriedades de um objeto são listados aqui no for in? Para objetos, talvez não importe muito. Para arrays, sim, importa. A gente quer que arrays sejam listadas do índice 0 até o último índice, porque são números. E arrays são objetos também. Arrays descendem do objeto primordial do JavaScript. Então, existe uma regra. A regra é o seguinte. Primeiro, ele vai listar e enumerar. A ordem vai ser, primeiro, vai listar as propriedades que podem ser convertidas em números. Depois, as propriedades na ordem em que foram declaradas no objeto. Vamos comentar isso aqui. Vou deixar esse for. E vou botar aqui mais um. Nome, pessoa não. Vou botar aqui no estudante, curso, DEP, departamento, DF, por exemplo. Vou salvar. Vamos ver a ordem. Curso e DEP. Por que curso e DEP? Bom, primeiro está pegando as propriedades do objeto na ordem que foram declaradas. Curso e DEP. Depois que ele varreu o objeto, ele vai começar a varrer o seu protótipo, os seus protótipos, que pode ter uma cadeia de protótipos. Por isso que ele lista o nome. Agora, se eu colocar uma propriedade que seja passível de ser transformada em um número, por exemplo, 10, e é claro que eu tenho que colocar ela como uma string, porque 10 não é um identificador válido, então não posso fazer isso aqui, mas eu posso fazer isso aqui, teste, e salvar. Veja que agora 10 aparece primeiro. Por que 10 aparece primeiro? Porque ele está listando as propriedades, que são números, em ordem numérica. Né? Se a gente tentar aqui botar 2, mesmo que venha depois, teste 2, vou salvar. Veja que o 2 vem antes do 10, porque numericamente o 2 vem antes do 10, apesar de o 2 vir depois do 10 em ordem de declaração. Aqui não é em ordem alfabética. Se a gente botar aqui, por exemplo, depois de curso, alguma coisa, alguma, por exemplo, vou salvar. Veja que o alguma vem depois do curso. Então, ele não segue uma ordem alfabética, mas segue uma ordem numérica. Então, essa aqui é a ordem que as propriedades são enumeráveis quando utilizamos, por exemplo, for